Olá, muito boa noite. Está começando mais um Jornal das 7. Que tal iniciar a semana falando sobre emagrecimento? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a doutora Luciene Nascimento. Luciene, boa noite, obrigado pela presença. Vamos começar falando sobre sua formação. Você é fisioterapeuta e como você foi para essa área do emagrecimento consciente? Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, na verdade foi uma necessidade de cuidar de mim mesma. Eu já lutava contra a obesidade desde os 14 anos, já tinha tomado vários medicamentos, já tinha feito acompanhamentos e não conseguia emagrecer. Quando foi 2015, eu mudei a minha alimentação e consegui resultados fantásticos com isso. E com isso eu resolvi estudar um pouco mais sobre a obesidade. E como eu estudei sobre a obesidade, fiz especialização, eu comecei a entender através de mim mesmo que não era só alimentação, era muito mais do que isso. Se tratava também de individualidade bioquímica. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, fiz a especialização em obesidade e emagrecimento. Como fisioterapeuta, ele é um profissional que ele pode prevenir e promover saúde, eu vi a necessidade, uma necessidade talvez que está muito claro para nós de saúde pública mesmo, que o sobrepeso e a obesidade hoje é um problema de saúde pública. E aí quando eu comecei a estudar, que eu fui entendendo individualidade bioquímica, eu fui entendendo também que atrás disso tudo tinha as emoções. E que o profissional coach, ele podia ajudar esse paciente. E aí eu me ajudei fazendo vários treinamentos de autoconhecimento, fiz uma primeira formação de coach, e aí eu comecei a entender que todos os momentos onde eu estava chateada, onde eu estava preocupada com alguma situação, os meus sabotadores falavam comigo. Falavam comigo, come um pouco mais, come para relaxar. E aí eu fui entendendo que cada momento que eu me alimentava de alguma coisa fora daquilo, fora do saudável para mim, eu liberava um hormônio e o hormônio era dopamina. E eu fui entendendo todo esse ciclo. E aí eu entendi que ninguém era obeso porque queria, ninguém estava em sobrepeso porque queria. É muito mais do que isso. E aí eu fiz a segunda formação e montei uma equipe multidisciplinar focado nesse tratamento, de mudar o mindset das pessoas para que as pessoas encontrassem saudabilidade, que é saúde com qualidade de vida. Então a questão da obesidade hoje pode ser, além de ser considerada uma questão de saúde pública, ela pode ser considerada também uma doença, né, a obesidade? Claro que a obesidade é uma doença. A obesidade é uma doença e é uma doença que não tem cura. É uma doença que tem controle, ninguém tem a cura para a obesidade. A obesidade é uma doença que acarreta outras doenças. Mais de 16 tipos de câncer estão direcionados para a pessoa que está obesa ou acima do peso. Então, assim, quando se trata de obesidade, muitas pessoas ainda não entenderam que mesmo o Brasil estando obeso, as pessoas ainda lidam com a obesidade como uma questão estética. E não é estética. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de pensamento para que você se torne uma pessoa consciente da sua doença e entender que tratamento é importante. E qual é o perfil que as pessoas obesas... Existe um perfil traçado de uma pessoa que tem a obesidade, tem tendência a ser obesa? Eu sempre falo o seguinte, que a epigenética, ela estuda o traço, né, das pessoas. E a obesidade, as pessoas falam, fulano tem tendência, não existe. A genética fica insignificante diante da epigenética, que é um estilo de vida saudável. Então é muito mais do que isso. E uma pessoa, ela é considerada obesa quando? De acordo com o IMC dela, de acordo com o Ministério da Saúde, é isso. Mas quando você faz um exame de bioimpedância no paciente, você enxerga a obesidade de uma maneira diferente. Porque eu posso ter 90 quilos e você pode ter 90 quilos. Eu estar com
saudável, com massa magra elevada, com gordura visceral equilibrada, e você está com a massa magra alterada e a gordura visceral desequilibrada. Então, a obesidade é muito mais complexa do que você imagina. Não se trata de um IMC, é muito mais do que o IMC. Eu tenho que respeitar a bioquímica desse paciente, eu tenho que respeitar o corpo desse paciente. Quando eu respeito isso, eu tenho um exame para me ajudar, eu tenho prega cutânea que vai me ajudar. Então, é todo um critério para que você trace, né, e fale se o paciente é obeso ou não. Aí nessa questão aí entra o processo do coach, de ajudar o paciente a entender melhor essa situação. Sim, porque muitos pacientes, eles chegam querendo emagrecer porque o marido diz que ele está gordo, né? O marido diz, a esposa diz, mas ele mesmo, ele não se vê como gordo. Então, eu tenho que trazer a ele a consciência para que ele entenda que ele queira emagrecer. É muito mais do que isso. Porque você ir porque precisa é diferente de você ir porque você quer. Porque quando você quer alguma coisa, você consegue. Quando você precisa de alguma coisa, você não consegue. E aí a gente vai falar sobre a atuação do coach no próximo bloco. Ok. A gente vai para o intervalo e volta em instantes.